Olá pessoal, a partir de hoje nós vamos usar um outro recurso que é o OBS Studio. Por isso vocês estão vendo, que nossos vídeos vão ter uma outra cara e uma outra dinâmica. Essa dinâmica vai mudar ao longo do tempo também, porque as coisas vão se aperfeiçoando, assim como os próprios vídeos dos recursos do Google Sala de Aula, eles precisam ser alterados porque constantemente o Google muda as características dessas funcionalidades e novos vídeos vão precisar ser feitos a partir disso. Tá? Então, isso faz parte da dinâmica do crescimento, né, dessas apresentações. Tá? Mas vamos lá então ao que interessa, né, que é o que mais importante, que é nossas atividades. Né? Principalmente atividades envolvendo o formulário do Google. Né? Então, eu vou mostrar para vocês hoje uma sequência também, uma sequência didática pequena, que não tem um compromisso rigoroso, né, de um planejamento, né, pensando pedagogicamente nele, mas sim como uma ideia apenas de uma sequência em que você, por meio da sua competência e criatividade, se pode explorar isso de uma outra maneira. Então a intenção aqui é ser rápido, por se tratar de um vídeo, né, mostrando algumas funcionalidades, mas para que você tenha uma ideia de como que se pode apresentar essa sequência. Né? Então eu tenho aqui em cima nos menus o menu mural e o menu atividades, que é o que me interessa hoje. Né? Lá no menu atividades, em vídeo anterior, já mostrei uma pequena sequência, né? Usando aqui uma pergunta, né? E outras duas atividades que o meu aluno recebeu. Então, eu tenho aqui a visão do professor e eu posso mudar essa visão para a visão do aluno. Nas atividades dele lá vão aparecer as atividades anteriores, né? Que o professor havia postado. Tá? Então vamos lá. Então, para começar, vamos mudar de tela para que vocês vejam melhor, observem melhor tudo isso. Muito bem. Então, menu atividades, eu vou em criar, e agora eu crio um novo tópico, porque eu já sei essa sequência, como que ela se fará, como é que vai acontecer isso. Né? Então, tópico, esse tópico é o método científico. Ok, está lá, criado um novo tópico, e dentro desse tópico eu vou criar atividades. Tá? Então vamos ver como é que faz isso. A primeira atividade que eu vou propor para eles é assistir um vídeo, né? Um vídeo sobre o método científico da Khan Academy. Então, criar material. Tá aqui o material. Então, é um vídeo. O método científico. Assistir ao vídeo sobre o método científico. Vamos dar o devido crédito desse vídeo, que é Khan Academy. Né? Então, demos aí o crédito ao vídeo da Khan Academy. Eu posso preparar um vídeo meu também, posso pegar outros vídeos que existem no YouTube e assim por diante. Né? Então, vou adicionar um vídeo do YouTube. Posso fazer aqui a pesquisa, né? O método científico. Se eu fizer isso apenas, ele vai selecionar uma quantidade bastante grande de vídeos. Né? Mas especificamente eu quero que seja um vídeo da Khan Academy. O primeiro vídeo, então, é o vídeo da Khan Academy. Né? É o que eu quero. Né? Então, adiciono esse vídeo. Recomendo a Khan Academy porque tem uma série de recursos lá e as salas do Khan Academy são integradas ao Google Sala de Aula. Tá? Então, faz a sua inscrição lá, explore porque vale a pena. Ok. Então está aqui a primeira atividade, que é assistir ao vídeo sobre o método científico da Khan Academy. Aqui do lado direito eu tenho para quem que vai, para a sala de funcionalidades, para todos os alunos, e o tópico agora é o tópico o método científico. Tá?
Muito bem, eu tenho a opção de postar isso agora e tenho a opção de programar. Né? Eu posso escolher aqui que dia e horário que essa atividade será disparada. Não vou fazer isso, tá? Mas você pode fazer isso, né? Vou voltar aqui para você ver. Então aqui em cima do tem o botão postar, você tem essa setinha abaixo em que você pode programar ou pode salvar como rascunho para elaborar melhor, pensar melhor sobre essa atividade e pode também descartar esse rascunho. Nesse caso eu vou postar, né? E essa decisão você tem que tomar antes de postar a tarefa, tá? A atividade, porque uma vez postada não dá mais para programar, tá? Então, postei. Tá lá, então o tópico é o método científico, tem um vídeo. Tá? Então essa sequência aqui vai constar de um vídeo e o próximo será uma apresentação que eu elaborei, né? Então, de novo, é um material. Esse material é a apresentação, o método científico. Descrição, estudar os tópicos apresentados nesses, ou apresentados fica estranho, né? Porque é da apresentação, né? Estudar os tópicos dessa apresentação. Pronto. Também, novamente, aqui eu posso colocar mais detalhes sobre isso, né? Isso vai depender do que você quer fazer. Então, você acha que ficou melhor, né? Estudar os tópicos dessa apresentação. Vou adicionar a apresentação por meio do Clips, que aparece aqui. Ok? Onde está essa apresentação? É uma apresentação do Google Slides que eu fiz, né? Então aparece aqui como recente essa apresentação. Se não aparecer aqui, você vai no seu Drive e procura lá na pasta onde você deixou ele, né? Eu criei uma pasta chamada funcionalidades e lá dentro tem as apresentações. E a apresentação está aqui. Seleciono ela e adiciono. Muito bem. Para quem que vai? Vai passar funcionalidades para todos os alunos e o tópico nosso é o método científico. Novamente, olha, no botão postar eu posso programar, salvar rascunho e descartar. Novamente, ó, mostrando programar, você escolhe o dia e escolhe o horário para disparar, né, essa atividade. Isso é muito bacana porque você pode fazer uma sequência, né, e programá-las de tempos em tempos para serem postadas, né? E o aluno vai receber nessa sequência. Né? Eu poderia ter feito essa sequência aqui dessas três coisas que eu vou colocar de tempos em tempos, né? E pronto, está resolvido o problema. Mas eu não vou fazer isso, eu vou postar imediatamente. Muito bem. Está aqui, então, até a apresentação e o vídeo método científico. Vamos lá para a visão do aluno, ver o que o aluno recebeu lá, né? O aluno já recebeu a apresentação sobre o método científico e o vídeo. Vamos ver o vídeo, do que se trata esse vídeo. Nessa aula eu vou falar para você sobre o método científico. E esse título pode parecer um pouco intimidador, mas na medida em que você for se aprofundando na aula, você vai perceber que o método científico nada mais é que uma forma que os humanos criaram para que o conhecimento progrida. É uma forma de enxergar e entender o mundo. Vamos partir agora para um exemplo. Pronto, um pequeno exemplo do que é, né, esse vídeo, né? E a apresentação está aqui. Então, você poderia ter postado o vídeo e depois programado na sequência, dado um tempo para o seu aluno assistir esse vídeo, depois na sequência a apresentação. Né? Está aqui a apresentação, eu posso então apresentá-la. Essa visão é a visão do aluno, né? Não se esqueça disso. Ele até pode usar aqui um apontador laser, né? Para ele brincar um pouquinho com isso aí, né? Isso aqui é o conceito do método científico, né? A nuvem de palavras que eu fiz para tornar dinâmica essa apresentação, o conceito lá, segundo Mário Bunge, as ideias sobre o método científico, o que é, né? Eu coloquei com letras diferentes isso,
Coloquei também um infográfico. Então, bastante dinâmico, né? Bastante chamativo. A intenção é realmente impactar o aluno para que ele sinta prazer também em estudar, né? Porque aparece com bastante informação, cores e tal, né? Apresento também um problema aqui sobre os desfibriladores cardíacos, né? Estabeleço o que problema que eu quero como exemplo, né? E aí tem um circuito de carga e descarga desse desfibrilador cardíaco, né? Isso aqui é uma ideia baseada num PBL, né? Aprendizagem baseada em problemas que eu tirei as figuras desses sites, mas ele foi adaptado a partir da colocação desses dois sites aqui, né, onde tem inclusive esse documento que eu posso analisar e ver, né? Então tem uma série de coisas que eu coloco na apresentação porque o aluno também tem acesso à informação original, né? Não somente aquela informação que o professor colocou. Referências às figuras, que são figuras com atribuição Creative Commons, o que é hipótese, pesquisa, método, a experimentação, né? Tem umas fotos dos meus alunos do laboratório fazendo essas atividades, tratamento estatístico de dados, as descobertas que eu tive, a conclusão e a divulgação desse problema, como é que eu vou divulgar, como é que eu resolvi esse problema, né? Então tudo isso o aluno vai ter essa ideia bastante geral sobre o método científico. Isso aqui é ideal para um curso introdutório, né? De primeiro ano, né? Para alunos que estão chegando agora, né? Numa universidade, é interessante apresentar isso aqui. É claro que os detalhes disso tudo caberiam muito bem a uma disciplina de metodologia científica, onde aí ele vai aprofundar essas questões aí, né? Envolvendo questões epistemológicas, enfim, né? Várias coisas. Então, essa visão do aluno, né? Ele recebeu as atividades, ele assistiu o vídeo e ele também estudou os tópicos da apresentação, né? Que aparece aqui. Vamos voltar para a visão do professor, como é. Tá? Bom, então agora o professor vai fazer a atividade com teste. Então, criar atividade com teste. Essa atividade com teste já inclui um formulário do Google. Eu posso fazer também por aqui, né? Embora o trajeto que eu preciso fazer, preciso buscar esse formulário, preciso criar um novo, né? Então, para dar um atalho maior aí a essa questão, tem essa atividade com teste, onde automaticamente já cria-se ali, né? E eu posso importar as notas. Olha que bacana isso, né? Quando o aluno preenche o formulário e recebe a nota pelo formulário, a nota já é importada para o Google Sala de Aula, né? Já vai lá para atribuição de notas isso. Isso é muito interessante, tá? Mas, a princípio, eu só vi isso dentro de contas corporativas. Contas privadas não possuem esse botão, né? Isso porque eu tenho conta privada também, né? Embora eu pague lá anualmente espaço no Google e compre algumas coisas do Google nesse sentido, não aparece esse botão para mim. Então, é importante colocar isso porque ele faz a importação direta do resultado do formulário para a atividade do Google Sala de Aula. Então, é importante você estabelecer uma diferença entre o que é atividade e o que é o Google Formulário. Né? São coisas diferentes. Né? Então as pessoas às vezes perguntam: o que? Mas olha, na atividade não está aparecendo lá. E quando eu vou ver, essa atividade não é atividade, é o formulário. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é atividade que está dentro do Google Sala de Aula, e outra coisa são os formulários do Google. Né? Então precisa diferenciar. Né? Então o formulário está dentro da atividade. Tá? Vamos lá então? Vamos fazer isso. Então lá atividade. Atividades, né, sobre o método científico. Você nota que isso tem uma sequência que, né, parece uma sequência tradicional de ensino, né?
onde tem uma introdução lá, que é um vídeo introdutório, depois uma apresentação que aprofunda um pouco essa discussão, e depois tem a atividade que o aluno tem que fazer em cima dessa proposta, né? Veja que é basicamente uma sequência didática normal que você usa na sua sala de aula, né? Bom, é possível fazer outras coisas aqui? Sim, claro. Você pode fazer outras abordagens aqui, usando metodologias ativas e tudo mais, né? O que eu acho muito mais interessante. Mas não é essa a intenção aqui desse vídeo, né? Você pode usar PBL problemas, PBL projetos, enfim, né? Tem uma infinidade de métodos que você pode utilizar aqui que conduzam efetivamente ao ensino-aprendizagem. Então, instruções, responder as questões propostas no formulário. Anexo, pode pôr, né? Anexo a esta atividade. Ponto. E vamos lá, então, ao nosso formulário do Google. Então, clico aqui. O professor clica e entra no modo de edição, né? Tá aqui, esse é o modo de edição do professor. Então, eu posso dar um outro nome, né? Para esse formulário, em vez de formulário branco. Então, o método científico. Então, às vezes esse título vem para cá automaticamente. Agora não veio, né? Então, o método científico. Então, você poderia colocar aqui na descrição do formulário, por exemplo, né? Após assistir o vídeo, né? E estudar os tópicos da apresentação, responda as questões desse formulário. Pode colocar aqui, né? Então, você pode colocar lá na descrição. Após assistir o vídeo e estudar os tópicos da apresentação sobre o método científico, responda as questões desse formulário. Posso colocar a crase aqui, né? As questões que constam nesse formulário. Muito bem. Então, qual é a estratégia aqui? A estratégia que eu adoto é a seguinte, é dividir por tópicos. Tá? Como é isso? Então, essa primeira parte aqui eu vou chamar de cabeçalho. Tá? O cabeçalho do meu formulário. Ele é muito importante. Muito importante por quê? Porque você vai identificar o seu aluno por meio desse cabeçalho. E por que é importante identificar o aluno? Porque depois essas respostas serão colocadas dentro de uma planilha do Google. E nessa planilha vai aparecer o nome e o e-mail do seu aluno. Se você não colocar nada aqui, você não vai saber quem deu a resposta. Tá? Por isso. E isso eu costumo fazer dentro de uma sessão. Né? E uma sessão obrigatória, isto é, enquanto o aluno não responder essas duas questões, que é o e-mail dele e o seu nome, ele não pode avançar no formulário. Então é muito importante isso. Vamos ver como é que eu faço isso. Primeiro, eu venho na roda dentada, que está aqui, tá? E vejo as configurações. Eu tenho configuração geral, apresentação e testes. Nota a configuração geral que tem coletar endereço de e-mail. Né? E eu posso também limitar esse formulário a uma única resposta. Tá? Como os alunos de escolas, como está acontecendo aqui no estado do Paraná, estão usando o Google Sala de Aula dentro do ambiente corporativo, e os próprios alunos das universidades, algumas universidades também estão usando dentro do próprio ambiente corporativo, você pode limitar uma única resposta e ele só pode preencher uma vez esse formulário. Né?
Se você não fizer isso, ele pode dar várias respostas, pode preencher esse formulário várias vezes, né? Então, é interessante isso, né? Olha aqui, então também restringir os usuários, né, da universidade, né? No meu caso, estou dentro do ambiente corporativo, tá? Os alunos podem editar após o envio, não, né? Eu envio os gráficos sumários de resposta de texto. Também pode pôr isso aqui sem problema nenhum. A apresentação mostrar barra de progresso, também isso aqui é uma questão apenas estética. Não vou colocar para embaralhar a ordem das perguntas, porque existe uma lógica para isso. Tá? E uma mensagem de confirmação, ele já coloca uma mensagem padrão lá, que a sua resposta foi registrada, mas você pode mudar isso aqui também. E testes, já apareceu para mim que como criar testes. Se não tiver esse botão ligado, você liga esse botão. Né? Então, liberar notas você pode liberar imediatamente após o envio ou posteriormente, depois de revisão manual, ativa a coleta de e-mails. Então, eu posso colocar isso aqui. Olha. Tá? Nessa em particular, eu vou adotar esse sistema de enviar posteriormente. Por que isso? Porque tem algumas questões que o aluno vai ter que postar algumas coisas. Tá? Então, são figuras, coisas assim. Aí não dá para criar um teste automático que avalie se essa figura está ou não correta. Né? Então, as pessoas que responderam podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Então, eu não vou liberar nota após o envio, vou colocar posteriormente, porque eu vou fazer a revisão manual, né, para vocês verem também como isso funciona. Então, salvar as configurações. Veja. Esse formulário coleta automaticamente os endereços de e-mail dos usuários do Estado Estadual de Ponta Grossa. Alterar configurações. Né? Então, em alguns casos, você precisa colocar aqui para ele digitar o seu e-mail. Nesse caso do ambiente corporativo, já está fazendo isso, está me informando que está fazendo isso. A coleta automática. Se a coleta não for automática, você precisa colocar aqui, fazer a pergunta, né? Qual o seu endereço de e-mail, né? Então, vamos lá. Como ele faz isso automaticamente dos e-mails, eu vou colocar aqui uma pergunta, né? Essa pergunta é uma pergunta. Poderia ter feito aqui já no que tem antes, eu posso até tirar aqui para você ver. Olha. Tinha isso aqui antes já, né? Então eu posso lá escolher uma resposta curta, tá aqui, uma resposta de texto e nome. Né? Ele vai ter que colocar o nome dele aqui e olha o detalhe, obrigatório. Tá? Então é obrigatório que ele escreva o nome dele aqui. Tá? Isso facilita a identificação depois nas respostas, por isso que eu coloco lá. Veja, então isso aqui é o cabeçalho e a partir daqui eu começo a desenvolver o meu formulário. Como é que eu faço isso? Nessa barra vertical à direita, eu tenho uma série de opções. A primeira opção é adicionar perguntas, a segunda é importar perguntas de outro formulário, adicionar título e descrição, posso adicionar uma imagem, posso adicionar um vídeo do YouTube e posso adicionar uma seção. Eu vou colocar uma seção nova. Isto é, quando o aluno terminar isso aqui, escrever obrigatoriamente o seu nome, ele terá a oportunidade de passar para a próxima sessão. Se ele não fizer isso, não vai para a próxima sessão. Então, por isso é obrigatório. Eu costumo dividir em sessões para facilitar isso. Né? Então, a sessão que está aqui é essa sessão que aparece aqui sem título. Né? Então, vamos lá. Bom, eu recomendo fortemente que você faça o seu formulário do Google em um documento antes, né, com as perguntas e com as respostas e com o gabarito. Isso facilita muito. Tem pessoas que gostam de fazer edição aqui dentro mesmo, de quebrar a cabeça, fazer assim. Eu prefiro planejar essas atividades antes em um outro formulário que eu vou ver aqui. Coloquei aqui, ó. Está nessa tela. Tá? Então, eu fiz um documento no Google Docs. Então, a questão número 1, né, é uma sessão, está numa sessão, são 3 questões, tem um texto, tá? Tem uma questão A, tá?
tem as respostas, a resposta correta está em negrito, tá? Tem a questão B também, tem as respostas, a resposta correta está em negrito, e tem a questão C, né? Então são 3 perguntas que usam um enunciado que estão em uma única sessão. Depois eu vou ver lá. A questão 2 já é outra sessão, né? Passo para uma outra sessão. Então eu tenho aqui um problema de formatação nessa questão, né? O formulário do Google não copia isso aqui. Qual é a solução que eu vou dar para isso? Aqui estão as respostas e o gabarito. Outra funcionalidade, associando linhas com colunas. A funcionalidade de grade de múltipla escolha, onde somente uma resposta por linha é permitida. O professor pode escolher mais de uma resposta certa, mas o aluno somente conseguirá marcar uma única. O Google Forms também não aceita formatação de tabela. Qual a solução que você faz, né, que você utiliza? Então a gente vai usar ferramentas de captura de imagem de tela do próprio Windows para fazer isso, né? Então, por isso que é importante planejar antes, né? Veja, tem uma tabela que eu preciso importar lá para dentro. Como é que eu faço isso? Então estão aqui as questões, as linhas e as colunas planejadas, né? Depois associando linhas com colunas também, mas numa grade de múltipla seleção, né? Depois eu tenho uma questão que envolve upload de arquivo, né? Também tem uma tabela, também eu preciso fazer uma captura de imagens, né? Bem interessante, por esse motivo que eu não selecionei lá nas configurações do formulário do Google a questão do envio automático imediato de resposta, né? Vai passar pela minha revisão primeiro, e depois, por último, nós vamos ver como que se colocam símbolos, né? Nessa questão número 6 aqui, nós temos um probleminha que é o expoente, né? Se o Google Docs aceita expoentes, por exemplo, o formulário do Google não aceita. Qual solução que nós damos para isso? Depois temos a questão 7, que envolve uma figura, né? E envolve equações. Aí você vê uma série de códigos aqui embaixo, que são códigos próprios do LaTeX, né? Ou LaTeX, como o pessoal costuma chamar, né? Ou LaTeX também, né? O pessoal costuma chamar os mais rigorosos de LaTeX, né? Um layout próprio para edição matemática, né? Aí você olha isso, como é que eu vou fazer isso, né? Mas a gente vai procurar dar uma solução para vocês aqui, né? Parece ser muito complicado. Um pouquinho de treinamento resolve, tá? Então vamos lá para a nossa primeira questão, né? Então, vamos lá. A primeira sessão nossa, voltando ao formulário do Google, né? Aliás, não vou voltar lá não. Vou fazer aqui uma cópia já para a gente aproveitar que estamos aqui, né? Uma cópia desse enunciado. Então, Ctrl C, copiar, né? No teclado você aperta Ctrl C, volta ao seu formulário, está aqui, né? Uma seção sem título. Então, o método científico. Todas as sessões podem ter o mesmo nome sem problema nenhum, né? A descrição está aqui, olha. Na descrição eu coloco então Ctrl V e aparece aquele texto. Tá? Então observe, havia uma formatação aqui de texto centralizado, uma série de coisas aqui que não passou para cá, né? Mas o texto passou, tranquilo. Né? E agora eu vou para a primeira pergunta. Veja, estou numa sessão nova, né? Essa sessão terá 3 questões, então a primeira questão eu sempre clico aqui embaixo para saber se eu estou no lugar certo e adiciono a questão que será adicionada logo após esse enunciado. Posso colocar aqui, né, o histórico do método científico, o texto base e tal, né? Então eu posso colocar aqui, em vez do método científico, histórico do método científico também, né? Enfim, o título aqui vai dar ideia do que você tem, né?
Então, a primeira pergunta. Então, vamos lá. A primeira pergunta está lá no meu documento. Está aqui o documento. Questão A. A respeito da postura científica, é correto afirmar que. Então, Ctrl C. Retorno meu formulário. Pergunta, Ctrl V. Está lá. As respostas. Retorno o documento. Olha as respostas. Eu fiz uma a uma, linha a linha. Tá? Não coloquei espaço entre as linhas. Isso é muito importante, tá? Você vai ver por quê. Ctrl C, de novo. Retorno meu formulário. E Ctrl V. Olha que legal. Ele já colocou na sequência. Se você colocar espaço entre uma linha e outra, ele vai abrir outro item aqui, outro item aqui e assim por diante. Bom, qual é a resposta correta? Volto ao meu formulário e vejo que é ao desenvolver a consciência crítica, o cientista tal, né? Então, vamos lá, voltar e acionar essa resposta correta. Olha lá. Ao desenvolver a consciência crítica, essa é a resposta correta. Mas como é que atribuo qual a resposta correta? Na chave de resposta. E onde está a chave de resposta? Está aqui embaixo. Chave de resposta. Então, ao desenvolver, essa é a pergunta correta, está aqui. E nesse caso, eu configurei para que essa questão tenha 100 pontos, mas eu posso configurar para outra pontuação se eu quiser. Né? Como padrão, né? Posso escolher 10, enfim. Posso mudar isso aqui também, posso alterar isso aqui, por exemplo, isso aqui vale 50 pontos. Né? Mas por padrão ele vai ser isso aqui, né? Então, 100. Pode colocar 20, o valor que você quiser. Você pode adicionar um feedback a essa resposta aqui, dar um retorno para o teu aluno para essa questão. Né? Se ele acertar, então se ele errar, a primeira aparece aqui. Então, resposta incorreta. Você pode colocar um link para uma página que, por exemplo, onde ele possa ler, melhorar a informação dele e chegar a uma conclusão a respeito disso. Você pode colocar um vídeo no YouTube também, para ele acessar, né? Um outro vídeo que explique melhor essa questão. E resposta correta também eu posso fazer a mesma coisa, né? Então, resposta correta. E aí você pode colocar uma página, um vídeo, né? Para que ele aprofunde também a questão, que ele já acertou, enfim. Então esse feedback é algo bastante interessante, porque dá um retorno para o aluno do que ele fez, né? E como que ele pode aprofundar também. Muito bem, então uma vez estabelecida a pontuação e a resposta correta, eu marco como concluído. Outra coisa que eu posso fazer aqui é marcar como obrigatória essa questão. Tá? E sempre faço isso. Tá? Nos meus formulários eu sempre coloco como obrigatório. Não coloco nenhuma questão que seja opcional. Né? Então vamos lá. Ao lado desse botão obrigatória, eu tenho 3 pontinhos aqui na vertical, que se eu acionar eu posso fazer o seguinte, olha. Eu posso mudar de seção, por exemplo, se ele acertar a pergunta, ou errar a pergunta. Esses dias eu fiz um formulário assim. Dependendo da resposta que ele dava, se ele acertava, ele ia para uma direção, se ele errava, ele ia para outra direção, para outra seção. Mas os recursos que eu vou usar aqui não são esses aqui, são ordenar, né? Ordenar as opções aleatoriamente. Então, quando o aluno receber, ele não vai receber nessa sequência que está aqui. Cada aluno que receber vai receber embaralhado, né? Tá? É um recurso bastante interessante também. Vamos para a segunda questão, já que esse enunciado ele tem 3 itens, né? Então vamos lá, vamos abrir. Abriu, né? Verifica se está tudo certo aqui. Olha, essa estrelinha vermelha indica que é obrigatória, né? Volto lá no meu Google Docs. Assinalo a alternativa correta. Eu posso fazer assim também, olha.
Ctrl C, Ctrl V, volto, respostas, já memorizo lá que é essa questão correta, deve ser entendido como alguém que busca soluções, então, mudo, Ctrl V, opa, não foi copiado, isso acontece, né? Eu marquei, mas não copiei, então volto ao formulário, Ctrl C e retorno. Chave de resposta, veja que isso é muito rotineiro, né? Deve ser entendido como alguém que busca soluções, tal. 100 pontos, concluído, obrigatório e ordenar opções aleatoriamente. A mesma coisa que eu fiz no anterior. Tá? Então, dei uma chave de resposta, verifiquei a pontuação, é uma múltipla escolha, tornei obrigatório e ordenei aleatoriamente. Né? A próxima questão, a terceira e última questão dessa sessão. Então, eu preciso voltar lá ao meu documento. Ctrl C, não esqueci de fazer isso, né? Que eu esqueci anteriormente. Colar, Ctrl V. Voltar ao formulário, ao documento, né? Aqui é a última resposta correta. A figura do pesquisador deve desaparecer, então, Ctrl C. Retorno. Ctrl V. Né? Então, chave de resposta. Aqui é essa resposta correta, 100 pontos, concluído, obrigatório e aleatório. Então, não é difícil, né? Só pegar um jeitinho disso, olha que bacana que ficou. Então, o aluno vem, né? Recebe aqui o cabeçalho, onde ele tem que dar o nome obrigatoriamente, para que ele possa avançar para a próxima sessão. Depois eu vou mostrar para vocês como é que o aluno vê isso. Tá aqui, então, a seção número 2 é um enunciado que tem 3 questões, certo? Então, vamos lá. Bom, agora vem a próxima questão. A próxima questão não está vinculada a esse formulário. O que eu faço? Eu faço uma nova sessão. Né? Eu cliquei aqui, para ter certeza de que esse é o último item e clico nova sessão. Então, quando o aluno terminar essa questão que é obrigatória, veja a estrela vermelha aqui do lado, aqui do lado, aqui do lado. Ele terminou isso aqui, aí sim ele pode passar para a nova sessão. Enquanto ele não terminar, marcar respostas, ele não pode avançar. Né? Não tem opção de avançar. Bom, então vamos colocar lá o título, pode ser também o método científico. Aí você pode também usar o título que você quiser dessa sessão. Volto ao meu documento. E aí o problema da formatação. Observem bem, olha, aqui está a questão. Olha, tá? Que tem proposições, né, com formatação. Veja o que vai acontecer. Ctrl C. Volto lá no meu formulário do Google. E vou apresentar a questão aqui. Olha. Ctrl V. Opa, olha, toda a formatação desapareceu. Então aí não é possível mais usar esse recurso, porque tem lá essa formatação das proposições, olha, né? Uma enumeração de itens usando algarismos romanos. E o que eu faço nesse caso? Tá? Eu uso um recurso chamado captura do Windows. Olha, se você clicar aqui no Windows, no Windows 10, né, você pode usar qualquer outra ferramenta de captura. Tá? Estou usando essa porque eu achei mais fácil. Então, no buscar aqui do Windows, você coloca captura. Você tem duas ferramentas, olha, captura e esboço e ferramenta de captura. Essa é a mais nova, tá? E essa é a mais antiga. Provavelmente a Microsoft vai abandonar essa primeira ferramenta que existia já,
ferramenta captura e vai fazer ferramenta de captura esboço. O que eu fiz? Olha, eu peguei daqui, cliquei com o clique esquerdo do mouse e puxei para a minha barra aqui embaixo, a minha barra de menus aqui embaixo, né? Então veja, então a partir de criei um atalho, né? Então clico nesse atalho, clico em novo da ferramenta captura. Olha que bacaninha, tem vários formatos para você capturar. Eu uso o primeiro, né? E faço isso aqui, olha. Captura essa imagem. Você veja, até aquela marcaçãozinha veio aqui. Se você quiser ser mais precioso que isso, né? Vamos supor lá, né? Eu não quero que apareça isso aqui. Então você clica aqui embaixo. Então vai na ferramenta captura, novo, e seleciono a área que eu quero capturar. Capturei, aí eu salvo como imagem. Salvar, então tem um disquete aqui, olha. Estou marcando. Salvar, né? E nesse caso, eu estou salvando dentro do meu Google Drive, né? Da minha conta corporativa, né? Ou eu posso salvar na minha área de trabalho, dando um nome para isso, né? E depois passar para o meu Google Drive. Também é possível fazer isso, né? Então vamos lá. Eu não vou salvar porque eu já fiz isso, já salvei, já tenho essa figura. E aí, para não perder muito tempo, eu vou cancelar aqui. Tá? Então é assim que se faz captura de tela. Tá? Então eu volto lá no meu formulário. Está aqui o meu formulário. E no lugar da pergunta eu coloco uma figura. Veja que tem um ícone do lado aqui. Ó. Parece aqui 2 triângulos, né? Que dá a ideia de uma paisagem isso. Se eu clicar aqui, eu adiciono figura. Então eu vou escolher, posso fazer o upload daquele arquivo que eu coloquei na área de trabalho, né, no desktop, ou posso procurar no meu Google Drive, que é o meu caso. Tá? Então no Google Drive tem lá funcionalidades, documentos e tem a questão, né, o método científico, exercício, e tem as figuras aqui, olha. Tá? É essa figura aqui que eu vou usar. Tem uma prévia dela aqui, né? Então eu vou inserir. Demora um pouquinho, né? Ó, ficou bonitinho, né? Com a formatação que eu queria. Era isso que eu queria. Olha. Então é um recurso bastante interessante. Esse recurso de imagem pode ser usado também para essas questões aqui, embora o organizado seja curto, né? Enfim, aí é você que vai decidir. Tá? Bem bacana isso, né? Então vamos lá. As questões estão aqui, né? As respostas a essa questão estão aqui. Então Ctrl C. Ok. Tá? E volto ao meu formulário. E seleciono lá o primeiro e colo, Ctrl V, e adiciono a chave de resposta, que é a primeira questão que é correta, verifico a pontuação, posso atribuir qualquer pontuação, concluo, marco como obrigatória essa questão e ordeno isso aqui aleatoriamente. Cada aluno vai receber isso de uma forma diferente. Então, resolvido o problema da formatação usando captura de tela, né? É um jeito bastante bacana de se fazer. Então, notem, isso aqui é uma questão, né? Que está dentro de uma sessão. Ela não está vinculada a esse enunciado. Por isso eu coloquei outra sessão. E a próxima pergunta também não vai estar vinculada a nada, né? Aqui, nem a essa aqui. Né? Então eu prefiro, né, a partir daqui, criar uma nova sessão. Isto é, cada pergunta uma sessão. Perceberam isso? Olha, um enunciado com 3 perguntas pertencem a esse enunciado. E aqui uma pergunta sozinha, numa única sessão. Né? E eu criei uma outra sessão aqui. Tá? Essa sessão, vamos lá. Método científico. Continua sendo sobre o mesmo tema, né? E aí vou lá ver qual que é a minha próxima questão, né? Vamos lá. A próxima questão é uma questão envolvendo grade de múltipla escolha. É bem bacana isso aqui também. Veja que o enunciado ele não tem grandes dificuldades, né? Olha aqui, ó. Ctrl C. Vamos lá.
Aqui. Ctrl V. Até o mais ou menos ele copiou, tá vendo? Então não tem muita dificuldade. Vocês vão ver que algumas coisas ele copia, outras não. Isso aqui é formatação, tá? É um caractere. Não é múltipla escolha. É grade de múltipla escolha. Onde aparecem linhas e colunas. Né? Vou voltar lá então. Olha lá. Grade de múltipla escolha. Somente uma resposta por linha é permitida. Mas nós temos um problema aqui nessa questão, que é essa tabelinha aqui. Esse quadro aqui. Como é que eu vou colocar esse quadro aqui lá se ele não aceita formatação? Usando a ferramenta de captura de novo, como eu já mostrei para vocês. Né? Captura, novo, seleciona, faz aí bem bonitinho, né? Salva onde você quiser, manda lá para uma pasta do Google Drive para você guardar isso, afinal de contas, e poder puxar para a questão lá. Então vamos lá. Já tenho isso, já fiz isso, né, gravado. Vamos voltar e colocar isso aqui. Inserir figura. Então eu posso aqui adicionar pergunta, importar, adicionar título e adicionar figura, imagem. Imagem, Google Drive, funcionalidades, documentos, o método científico, e vamos procurar essa tabela. Essa tabela está aqui, ó. Inserir. Eu poderia também tentar fazer aqui, inserir nesse espaço, né? Essa questão aqui, olha, eu posso tirar daqui, porque ela está me atrapalhando, tá? Vou dar um Ctrl Z para ele voltar lá e tirar a figura, na verdade. Tirar aqui, ó. Eu vou usar essa inserção da imagem aqui, ao invés dessa aqui. Porque não deu muito certo, né? Viram lá. Então vamos lá. Google Drive, funcionalidades, documentos, exercício método científico. A tabela é essa tabelinha aqui. E inserir. Vamos ver para onde que ela vai. Olha lá. Veio logo na sequência. Então é essa opção aqui que eu uso e não é essa, né? Então, muito pedagógico esse erro, né? De não colocar por aqui, porque ele vai depois da questão. Tá? Então, está aqui o enunciado, em seguida a figura da tabela, né? E depois as linhas e as colunas da grade de múltipla escolha. Então, agora essa parte fácil, né, do processo, que é copiar as linhas, onde vai ter uma associação aqui, linhas e colunas. Copio, Ctrl C, retorno ao meu formulário e colo. Tá aqui os itens das linhas e os itens das colunas, que depois vocês vão ver, depois eu vou mostrar como é que fica para o aluno isso. Tá? Então, eu volto lá ao meu documento e as colunas com as várias respostas. Ctrl C, retorno ao meu formulário e colunas. Então, nesse caso aqui, eu preciso associar, né, a essas questões qual a resposta correta. Então, eu coloquei aqui mais respostas, né, e, enfim, né, o aluno vai precisar calcular para achar essa resposta aí. É possível dar chave de resposta? Sim, é possível. Então, aqui no documento, eu coloquei já na sequência. O tempo médio é esse aqui. Ó, tá? O desvio do primeiro valor em relação tal, é esse aqui. Então, eu já coloquei na sequência que essa questão tem essa resposta e assim por diante. Essa aqui tem essa aqui. Assim por diante. Tá? Então, eu sei que na sequência é assim, porque eu configurei assim, né? Para facilitar a minha resposta, a chave de resposta. Então, veja, eu fui na chave de resposta e coloquei ela. Essa é a resposta correta.
Para a segunda é essa, para a terceira é essa e para a quarta é essa. E o resto? O resto está errado, né? Olha lá. Não marco. Então essa é a sequência das respostas corretas, como eu colei de lá, né? Tá? A pontuação aqui eu posso decidir também, né? 25, 25, 25, 25, por exemplo, se eu quiser, né? Posso colocar lá 25, 25, 25 e 25, ok? Para fechar 100, né? Então eu tenho aqui e posso concluir a chave de resposta e, de novo, né? Exigir uma resposta em cada linha e ordenar as linhas aleatoriamente. Então ele vai embaralhar as linhas. Né? Embaralhar as linhas. Cada aluno vai receber uma sequência de linhas diferente. Né? Bom, resolvido o problema, né? Eu tenho a questão, né, de múltipla escolha, um recurso bastante interessante, que tinha uma tabela, que precisou ser feita captura de imagem. Vi que essa opção é melhor fazer por aqui, logo depois do enunciado, do que por aqui. Daqui ele vai inserir uma figura lá embaixo, não dá, né? Bom, terminou essa questão, ele vai passar para uma outra sessão para responder uma outra questão. Enquanto ele não resolver isso aqui, ele não pode passar para frente. Mas o aluno pode chutar? Pode, claro que ele pode chutar. Né? Se ele chutar, ele vai lá para outra resposta. Mas aí a gente tem que abandonar essa cultura do chute e falar para o aluno que essas questões são para ele pensar, são para ele refletir sobre. Né? Claro que veja, isso aqui não está muito relacionado com o método científico, é apenas um exemplo matemático para você ver de como usar recursos aí, né? Então não tem nada a ver com o método científico isso aqui, mas é um exemplo para que você veja como que eu vou fazer para resolver alguns problemas aqui de formatação e essas coisas assim, tá? Então essa questão não tem relação com o método científico, né? Nenhuma. Né? Então eu abri nova sessão, né? Também vou pôr aqui o método científico, embora não vá ter também relação, mas tá. Que é um exemplo matemático que eu estou dando, na verdade, como resolver algumas questões. Né? E vamos lá ver que questão é a próxima. Né? Qual é a próxima questão? Então, nos meus documentos, aí coloquei uma associação de linhas e colunas usando uma funcionalidade chamada grade da caixa de seleção. Aqui já permite mais que uma resposta, diferente dessa outra, que é a grade de múltipla escolha. Tá? A de seleção permite várias respostas. Né? Lógico que é você quem vai ter que definir quais são as corretas. Mas veja, é bastante simples isso aqui também, né? Não é muito difícil, não. Então o enunciado está aqui. Então vou lá, Ctrl C, copio e retorno ao meu formulário, adicionando questão aqui no mais, escolhendo a grade de caixa de seleção. E Ctrl V, que é a colagem do enunciado. E o resto é simples, né? Eu vou para o meu documento. Desculpem aí, né? Ctrl C para copiar as linhas. Copiar as linhas. E retorno ao meu formulário, linhas, Ctrl V. 3 linhas. As colunas, volto para o documento. Ctrl C. Retorno ao formulário. Colunas, Ctrl V. Está aqui. Chave de resposta. Novamente tem a opção de você marcar as respostas. Então, olha, isso aqui é a visão que o aluno vai ter, né? Aproximadamente aí é essa visão que ele vai ter. Tá? A pontuação se divide como você achar melhor, né? Você pode considerar umas mais valorizadas que outras, né? Por exemplo, você pode colocar aqui, sei lá, 40, aqui pode colocar 30, né? Vai fechar 70.
depois mais 30, enfim, você pode colocar a pontuação que você quiser, eu vou deixar assim, e aí você decide. Chave de resposta é a velocidade constante, eu encontro ela no MRU, não encontro no queda livre, mas encontro nos lançamentos, né? Se não me engano, esse aqui é lançamento vertical, né? Preciso dar uma olhada lá. É o MRU queda livre e vem o lançamento vertical, tá? Então, queda livre e lançamento vertical não tem, mas nos outros dois lançamentos horizontal e oblíquo tem. A velocidade variável acontece na queda livre, no lançamento vertical para cima, nos outros dois lançamentos também acontece. Tá? A aceleração não tem no MRU, mas tem no resto. Tá? Então é essa configuração de respostas que aparece aí. Né? Nós estamos fazendo revisão rapidinho aqui, que senão os físicos vão cair em cima de mim aí, né? Se eu colocar a resposta errada, mas não é essa a intenção. A intenção é que você olhe, né, as formas que você pode fazer aí, mas aparentemente está certo. Então vamos lá. Ok. Coloquei a chave de resposta, obrigatória, e posso limitar uma resposta por coluna ou ordenar as linhas aleatoriamente, está aqui. Fiz isso, já que ele permite várias respostas. Tá configurado, tá bonitinho, né? Também não tem relação com o método científico, mas é apenas para você ver uma funcionalidade dessa questão, né? Você pode até colocar aqui, né? Sobre a velocidade nos movimentos, ou dos movimentos. Para não ficar essa coisa, né? Não, mas não tem nada a ver com o título. Coloquei um título ali que tem alguma coisa a ver. Tá? Então vamos lá. Voltamos. Agora vamos fazer aqui um upload de imagem. Tá? Que é o upload de arquivo. Né? São vários formatos de arquivo. Né? Então, novamente, o problema da tabela aparece aqui. Você já sabe como fazer, captura, faz a captura, salva a captura e coloca aqui. Né? Nós vimos que a estratégia melhor qual que funciona. Então vamos lá. Ctrl C aqui no enunciado, retorno ao meu formulário. Né? Essa sessão, então, é uma questão, abro nova sessão, é obrigatório, né? Aqui. Veja que ele separou, tá vendo? Olha. Sobre a velocidade e colocou a questão na seção 6. Por quê? Vou dar um Ctrl Z para voltar, tá? Porque eu estava clicando aqui, olha. Quando eu adiciono qualquer coisa, ele vai adicionar embaixo dessa linha. Por isso que eu sempre gosto de clicar na última. Aqui, olha. Clico aqui e aí sim, olha. Né? Seção. Agora sim. Né? Tá lá. Ó. Seção 5 com a sua questão, seção 6 com uma nova questão. Né? Vou colocar lá então para fazer o upload de arquivo. Então, resposta curta, parágrafo, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo. Está aqui. Tá? Então, a questão. Então, aqui, o tema, se eu não me engano, é sobre velocidade, né? Deixa eu dar uma olhada lá. Sim, é um movimento no trilho de ar, é um física experimental isso, né? Então eu posso voltar lá e colocar lá. Vamos lá. Então, MRU. Tá? Eu vou colocar um enunciado, um título aqui, olha, que é aquele título. Então, um grupo de alunos do curso de bacharelado em física, assim por diante, está anunciadinho aqui. E aqui estão os arquivos que ele vai precisar fazer o upload. Você veja a estratégia que eu fiz. Eu coloquei lá o MRU, coloquei aqui no meio a inserção do título ou descrição e aqui o upload do arquivo. Tá? Então os alunos vão fazer o upload aqui. Então, tá lá. Pergunta. Então, voltamos ao meu documento.
Primeira pergunta. Tem aqui, né? Eu preciso inserir isso aqui, olha. Depois eu volto lá e faço isso. Então, primeira pergunta, primeira questão, primeira proposição, Ctrl C, retorno meu formulário e Ctrl V. Tá aqui, ó. Elaboro o gráfico X por T utilizando o programa Gnuplot e faço o upload do arquivo. Então, onde que está essa tabela, né? Onde é que está isso? Então, vai estar aqui, ó. Logo depois dessa sequência, aí sim eu adiciono a imagem. Que imagem que é essa? Né? É essa imagem aqui, ó, da tabela. E inserir. Olha lá. Título da imagem, né? Tabela do MRU. Ou pode descrever melhor isso, né? Estou colocando só como exemplo. E aqui sim, olha, veja, então ficou bem, bem bacana. O título da sessão, o enunciado, a figura que eu agora fiz por aqui, né? Com um título dessa figura, ele vai precisar disso, e aí elabora o gráfico X por T usando o Gnuplot, né? Especificamente lá, os meus alunos, eu gosto muito de ensinar essas tecnologias para eles, né? Eu uso tecnologia para fazer gráficos, e tem recursos que são gratuitos, né? Tá aqui. Eu gosto muito de fazer com que eles usem e aprendam a fazer o script desses programas, enfim. Isso são habilidades e competências que eles levam para o resto da vida, né? Então vamos lá. Então, permitir apenas arquivos específicos. Então eu vou escolher uma imagem, tá? Então ele vai fazer uma imagem, mas pode escolher qualquer outra coisa aqui. Número máximo de arquivo é 1 e o tamanho máximo 10 megabytes, mas você pode ajustar isso do jeito que você quiser. Tá? Aqui também você pode ajustar, né? Número máximo de arquivos. Eu vou escolher somente um. É um gráfico, tá? Então tá lá. Chave de resposta. Você veja, eu poderia colocar uma coisa aqui, posso colocar o feedback resposta, né? Então, não vou colocar nada. Tornar isso aqui obrigatório e só tem descrição, veja, não tem como fazer ordem aleatória porque é um upload de um arquivo. Né? Tá? Então é um outro recurso bastante interessante. E aqui, por exemplo, uma sugestão, se você quiser que o teu aluno abra uma equação ou então resolva num caderno à mão, né, com caneta, com lápis, uma resolução matemática, aqui você poderia fazer o quê? Pedir para que ele tirasse uma foto disso e fizesse o upload dessa foto aqui. Né, para você ver qual foi o desenvolvimento dele escrevendo. Para não ficar só na questão do arquivo digitado, você pode fazer isso. Né? É bastante interessante esse recurso aqui. Mas o aluno não está escrevendo mais, mas ele pode escrever qualquer coisa no caderno e tirar uma fotografia, fazer um scanner disso e colocar aqui. E você pode analisar. Né? Não precisa ser só na forma digital. Né? Pode ser manuscrito. Ele fotografa isso e manda para você. Então é um recurso bem interessante mesmo. Tá? Então está aqui essa questão tá? Do upload do arquivo. Então vou clicar aqui embaixo, né, para prevenir de não fazer nada lá em cima. Então, nova sessão, sessão número 7. Vamos ver o que eu tenho lá nas questões 6 e 7, né? Tá ali. Ó, o problema da escrita matemática. Né? Então, esse é um problema sério. Né? Então, eu tenho aqui ó, uma questão simples. Tá? Lá. Ctrl C. Volto lá para o meu formulário. Deixa eu colocar aqui questão 6. Eu costumo colocar assim, tá? É o número da questão. Tá? Questão 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a sexta. Fica mais fácil ter que colocar título, né? Por exemplo, isso aqui seria questão 5. É assim que eu faço normalmente. Mas eu coloquei daquele jeito para você ter liberdade de escolha, na verdade, né? Então é isso.
Então é uma questão simples, né, que envolve múltipla escolha. Tá? Por padrão já vi múltipla escolha. Tem aqui, olha, o enunciado. Veja que ele importou caractere especial, que é o ômega, né, aqui também. E aqui tem o que você deve fazer, né, que é o cálculo que você tem que fazer. Então vamos lá. Voltando ao meu formulário, as alternativas são essas. Eu sempre coloco a primeira alternativa como a resposta correta, porque lá depois eu faço aleatório do formulário. Então, sem problemas. Ctrl C, volto ao formulário, Ctrl V. E aí que eu vejo o enrosco. Olha. Posso colocar a chave de resposta aqui já em primeiro lugar? Né? Concluído, obrigatório, aleatório, como eu vinha fazendo antes. Mas observem vocês aqui esse problema do expoente. Tá? Ele não carregou o expoente aqui, a formatação do expoente. Tá? Então, mas a gente descobriu, olhando tutoriais e vídeos e uma série de coisas, que é possível importar caracteres chamados Unicode. Tá? Vamos ver o que é isso. Tá? Caracteres Unicode. Então, esses caracteres Unicode você pode achar nesse Code Charts. Tem em unicode.org Charts. Está aqui. Ó. Esse site é bem interessante porque você tem todos os caracteres, né, em Unicode. Então, o que eu fiz? Eu montei um Google Docs com esses caracteres prontos. Como ali eu queria um expoente a -3, então eu já fiz uma tabela de expoentes aqui, positivos, negativos, alguns símbolos para vocês verem, e subscritos. Né? Então, como é 10 a -3, eu simplesmente copio isso aqui, olha, Ctrl C, volto lá para o meu formulário e acrescento lá Ctrl V. Olha lá, o expoente apareceu. A potência de 10, o expoente -3. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Aproveito e já faço aqui, -3. Né? Aproveito e faço aqui, olha, -3. E -3. Pronto, resolvido o problema do expoente. Tá, mas como é que eu descubro? Como é que eu faço isso? Você faz assim, olha, eu vou escolher um espaço aqui para mim, olha, esse espaço aqui, onde aqui eu vou capturar um caractere Unicode que você deseja. Por exemplo, vou na página do unicode.org, charts, e dou uma olhada aqui, olha. Eu vou escolher números, tá? E dígitos. Tá? Tem vários números aqui, ó. Tem setas, tem uma série de coisas aqui que você pode pegar. Tá? Então vamos pegar aqui, ó, tem até numeração maia, otomano, tem uma série de coisas. Ó, super e super escritos, você pode pegar. Né? Então, vamos pegar uma outra coisa para você ver aqui. Ó. Vamos pegar esse Common Indic Number Forms. Olha lá. Não gostei disso aqui. Então eu volto. Não vou usar isso. Né? Vamos ver se aqui, esse ASCII, o que tem aqui. Vou abrir uma nova janelinha. Tem vários símbolos interessantes para você aqui. Por exemplo, vamos pegar essa porcentagem. Vamos supor que eu queira essa porcentagem aqui, ou queira esse cifrão, melhor, cifrão. Tá? Como é que eu vejo isso? Eu vejo como FF0, que é o código Unicode, né? E 4. Então aqui embaixo está descrito. Né? Se eu der um zoom, você vai ver isso aí. Ó. Olha lá. FF05. FF0, linha 5. Então FF05 é porcentagem. Tá certo? Então esse é o código. Tá? FF05. Então volto lá no meu Unicode. E agora vem a sacada. Olha. Inserir caracteres especiais. E coloco aqui nesse campo, onde tem a lupa, FF05. O
que aparece lá? Porcentagem. Aí é só clicar em cima dela. Pronto. Está lá o caractere porcentagem. Vamos fazer outro? Para você ver aqui, ó, aqui em cima. Vamos buscar outro código aí qualquer. Vamos pegar, escolher um bem bacaninha aí, olha. Esse arroba FF20, né? Então lá. Vem aqui, inserir caractere especial, lupa FF20. Aparece o arroba lá, clico nele, tá lá. E é só dar Ctrl C, Ctrl V, tá resolvido o problema. Viram que tranquilo que é? Tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês esses links, né, dos caracteres de Unicode, para você ter, né? Vai ter outras coisas que eu vou disponibilizar lá também, que já vai aparecer. Então tá aqui, está resolvido o problema, né, do expoente. E qualquer outro tipo de caractere Unicode ele vai aceitar aqui. Tá? É uma forma que nós achamos de contornar isso. Tá? É a forma mais fácil de fazer isso também. Né? Você pode colocar raízes, pode colocar o que você quiser aqui, que ele não aceita. Se você colocar raiz lá no documento e passar para cá, não vai aceitar. Tá? Por exemplo, uma raiz décima. Qual o truque que eu utilizo para fazer uma raiz décima, por exemplo? Eu pego lá um expoente, um zero, né, como está aqui, e escolho a raiz quadrada. Então vai dar a impressão de que é uma raiz décima, né? Dá essa impressão. Tá? Então esses são truques que tem, porque já que ele tem lá a raiz cúbica e raiz quarta, né? Tem vários símbolos aí, coloquei, ó, peguei para vocês verem o conceito de Planck, bem bacana, bem interessante. Então esse problema está resolvido, né? Olha, resolvido o problema. Tá? Vamos à próxima sessão. E aí eu vou usar a nomenclatura que eu normalmente utilizo, né? Cliquei aqui, nomenclatura então, a questão 7. Veja que sessão 8 é a questão 7. Por quê? Porque a primeira sessão é o cabeçalho, tá? Por isso que aparece fora de ordem aí, né? E vamos ver que questão é essa. Bom, é uma questão agora que envolve um desenho que eu preciso trazer, né? A gente já viu como é que faz. E tem equações, olha. Aqui tem a lei de Coulomb, né? Então eu preciso trazer isso para dentro do formulário do Google. Como é que eu faço isso? Muito bem. Vamos lá, a questão 7. Está aqui o enunciado. Ctrl C. Tá? Volto no formulário. Eu posso colocar aqui, olha, como o enunciado da sessão, né? Considere as 3 cargas pontiformes. Né? Aqui nesse caso, eu posso colocar o desenho logo aqui abaixo, olha, usando esse recurso. Está aqui as cargas, a distribuição das cargas, olha. Vai ficar aqui bem bonitinho, né? Eu posso diminuir esse desenho para não ocupar muito espaço, olha que bacana, né? Cargas pontiformes distribuídas no arranjo da figura a seguir. Eu já coloquei lá, né? Tem um esquema a seguir, então cargas pontiformes. Pronto. Melhor, né? Já tem aqui no enunciado. E agora eu vou colocar as alternativas que vou fazer de múltipla escolha depois desse desenho. Olha. Tá lá, múltipla escolha. Então volto lá. E o enunciado é ao sinal de alternativa correta. Formulário. Veja que só tenho literal, né? Pronome literal. E agora que vem o enrosco, né? Olha. Envolve o uso de equações.
Tá? Bom, como é que eu faço isso? Esse desenho você não consegue importar para lá, tá? Não dá. Então, para isso, a gente usa o LaTeX. Como eu conheço o LaTeX, trabalho com LaTeX, fica fácil para me escrever uma equação como essa, porque eu já sei os códigos. Tá? Mas para você que não sabe, como é que você faz isso? Vamos ver aqui então. Olha, você pode acessar essa página aqui, ó, já deixei separado, Unicode eu não preciso mais, né? Unicode Cards, então vou deixar somente aqui essa questão do LaTeX, tá? Então está aqui. Existe esse Wikibooks LaTeX Mathematics, onde tem todas as expressões, como que você escreve, os códigos, letra grega, como é que você faz, operadores seno, cosseno, limites, enfim, ó, potências e índices, como é que eu escrevo, né? A potência é esse acento circunflexo, o índice é o underline. Toma cuidado aqui, porque esse aqui, por exemplo, isso aqui vai gerar, né, esse aqui, ó, kn ao quadrado. Mas, por exemplo, se você tiver alguma coisa junto com o n, você vai ter que colocar isso aqui entre chaves, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui ilustra muito bem isso. Ó. N elevado a 22. Se você colocar 2, 2, 1, 2 fica fora, tá? Então, por isso tem que colocar assim desse jeito. Então, tem uma série de dicas aqui interessantíssimas em que você pode achar nesse Wikibooks, que eu vou colocar também a descrição desses Wikibooks lá embaixo, né, na descrição do vídeo, para você usar. Né? Então você vai ver que isso não é complicado de se aprender. É a questão de você aprender aí uma nova linguagem, né? Tá? Como é que você faz? Eu vou mostrar para vocês aqui também esses recursos, né? Tranquilo. Então, vou fechar aqui o Wikibooks para não ficar me atrapalhando, tá? E vou voltar lá no meu Google Docs, tá aqui. E veja, eu coloquei minha equação aqui, embora esteja faltando nessa equação o caráter vetorial dessa força, que eu colocaria aqui, né, multiplicando logo na sequência. Até vou colocar para vocês verem como é que faz isso. Né? Vamos lá, então. Vou colocar aqui vezes, barra invertida, vec de vetor, e. Tá? Então, esse aqui seria o código para essa equação, né? Colocando ali um vetor. Né? Posso colocar aqui para todos eles, né? Vec e é um vetorzinho, né? Para não ficar escrevendo cada vez ali, Ctrl C, Ctrl V. Eu sou particularmente fã do Ctrl C, Ctrl V, né? Embora às vezes isso me traia, né? Mas enfim, quem nunca, né? Então vamos lá. Essa expressão então, vai ser escrita lá. Né? Então eu seleciono isso aqui no Google Docs, que eu já fiz, deixei pronto. Tá? Olha, Ctrl C. E agora, truque. Vou para um editor online de equações que eu também vou deixar na descrição do vídeo. É o codecogs.com, LaTeX editor.php. Tá? Digite sua equação. Olha que mágica que é isso. Digitei. Olha a equação aqui. Tá? Só que essa resposta aqui não é aquela resposta que eu quero lá. Tá? Não tem essa raiz quadrada, então eu vou eliminar ela daqui. Ó. Vou tirar ela daqui. Ó. Tira os parênteses. E tira esse parênteses que eu abri ali. Tudo que você abre parênteses ou chave tem que fechar, né? Olha lá, ficou a lei de Coulomb, né? Aqui está expressa a lei de Coulomb. Tá? E como é que eu resolvo isso agora? Tá? Como é que eu faço isso agora? Eu venho aqui, eu copio o endereço da imagem, tá? Venho na resposta, venho na imagem, olha, resposta aqui do ladinho tem o ícone da imagem,
e faço por URL e colo. Colei. Ele gera a equação para mim. Né? Ele vai lá naquele endereço e gera a equação para mim. Olha que tranquilo que é isso. Inserir imagem. Então, ele vai inserir a imagem na opção 1. Né? Que bacana isso, né? Vamos fazer a 2? Como é que faz a 2 então? Vamos lá. Então, a 2 é aquela equação mesmo que eu tinha colocado. Só tirar aqui e dar um Ctrl V. Né? Ops. Ah, não, já tinha copiado, né? Então não é essa aqui não. Então tem que voltar lá para meu doc lá. E Ctrl C nesse selecionado, voltar para o editor LaTeX, colar. E aí sim, né? Venho aqui, clico na figura, clico no botão direito, copiar o endereço da imagem, retorno ao meu formulário. O formulário está aqui. A próxima alternativa, então, é uma imagem por URL, Ctrl V, como mágica ela aparece, né? Inserir, né? Opção 1, opção 2. Vamos lá para a terceira, documento. Então, é essa estratégia, né? Olha que bacana que é. Simples, né? Esses códigos todos, claro, eu conheço, né? Mas você pode ir lá para aquele Wikibook lá e aprender como faz isso, né? Então vamos lá. Voltando ao formulário. Opção, figura, por URL e... Opa, não aceitou. Vamos lá. O que houve? Ctrl C. Não fui lá no editor de equações, né? Foi isso que aconteceu. Aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto, apareceu a equação. Clique direito, copiar o endereço, formulário, por URL e agora vai dar certo. Vai lá. Essas são as traições do Ctrl C, Ctrl V, né? Olha lá. Opção 1, 2, 3. Por prevenção, vou voltar aqui, né? E documento. Próximo item. A equação já está pronta. Veja como isso fica muito mais fácil para eu resolver, né? Essa questão, esse problema das equações. Tá? Endereço da imagem, formulário, próxima opção, figura, por URL, colo, aparece a equação, inserir. Né? Próximo lá também, volto para a equação, documento, Ctrl C, editor, Ctrl V, clique direito, copiar o endereço da imagem, nova imagem, por URL, pronto, inserir imagem. Tá? Então, entre A e B, a força é essa aqui mesmo, tá? É só um exemplo, né? Não tem compromisso aí de fazer nada. É esse exemplo aqui. Então, eu posso colocar a chave de resposta como primeira questão, 100 pontos mesmo, concluído. Posso distribuir obrigatório, claro, né? E posso distribuir aleatoriamente. Mas veja aqui uma questão importante aqui. Veja que ele aparece a opção 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu não gosto muito disso porque ele ordena, né, as questões. Aí quando vai aleatório, opção 1 continua sendo opção 1. Né? O que eu faço aqui? Ó? Como a resposta pode ser dada clicando sobre a figura, nesse caso,
O que eu fiz? Eu fiz assim, ó, clique sobre a figura. Tá? Porque ele tem que dar a resposta certa. Tá? A resposta certa aqui está marcada como primeira. Então veja, Ctrl C. Agora olha o pulo do gato. Ctrl V. Nota que deu uma barra vermelha dizendo que isso aqui já existe. Ó. Não é possível usar opções duplicadas. O que eu fiz? Eu dei um espaço. Pronto, liberou. No outro, Ctrl V. Também aparece o mesmo alerta. Não é possível usar opções duplicadas. O que eu faço? Um espaço. Opa, também continua. Mas se eu der mais um espaço, ele libera. Então, esse é o pulo do gato. Ctrl V. 1, 2, 3. Liberou. Ctrl V. 1, 2, 3, 4. Liberou. Então, clique na figura. Pronto. Terminei minha sequência de atividades. Claro que eu explorei várias questões, não foi só sobre o método científico, é mais para dar como exemplo de atividade para você. Né? E aí você cria as coisas do jeito que você quiser e do jeito que você entender. Tá ok? Então veja, eu terminei o formulário do método científico, sobre o método científico, que na verdade tem outras coisas envolvidas aqui, né? E eu poderia clicar aqui, sofrer essa tentação de clicar, mas não preciso fazer isso. Tá? Por quê? Porque ele está dentro da atividade do Google Sala de Aula. O que eu posso fazer? Eu posso fechar isso aqui, porque ele já salvou. Olha, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Está salvo lá. Não vou mais precisar do editor de equações, não vou precisar mais do meu formulário. E vou ver a atividade ali. Ó. Dá um F5. Olha, ele tem atividade sobre o Google Sala de Aula, salvo como rascunho, né? Editar. Olha lá. Não precisava dar F5, tá? Só fiz para você ver o que acontece, mas não precisa fazer isso. Então, tá o formulário que eu fiz. Então, se eu quiser ver esse formulário, veja, eu não criei atividade ainda. Aqui, ó, no botão azul superior direito aqui, não criei ainda. Então, se eu quiser modificar alguma coisa, eu posso. Então, vem aqui, clicar, né? Esse formulário ó, apareceu para mim, professor, com preenchimento. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Se eu quiser ver esse formulário como ele está editado, eu venho aqui no lápis que está aqui no canto inferior direito. Tá? Tem um lápisinho aqui. Ó. Esse é o lápis de edição do professor. Porque agora o formulário já aparece para você como para preenchimento. Tá? Então, vamos lá. Edição. Tá ele. Bonitinho, do jeito que eu deixei. Quem vai responder, na verdade, é o aluno, né? Tá aqui, então, para quem vai, aqui no canto, no lado direito, né? Vai para a sala de funcionalidades, todos os alunos, vale 100 pontos. E sem data de entrega, posso programar a data de entrega, né? Posso escolher uma data de entrega aqui. Já vai ter que entregar esse formulário, hoje é dia 29. Vai entregar isso aqui no mês de junho, aí pelo dia 5. Né? Posso fazer isso também, esse é o prazo que ele tem. Ó. Dia 5 até as 23h59. É o prazo que eu defino de acordo com a complexidade da tarefa. Então, o tópico que eu vou colocar método científico aqui só para colocar dentro daquela sequência que eu tinha proposto para vocês. Tá? Existe uma outra questão chamada rubrica, mas é uma questão um pouco mais complicada, que envolve um embasamento teórico para você entender o que é uma rubrica, como que se aplica uma rubrica. Então, não é uma questão que nós não vamos discutir, mas está relacionado aqui à avaliação. Tá? Então tá tudo programado, tá tudo certo, importação de notas, né? Então, as opções de criatividade, posso programar atividade, posso salvar as coisas, tá? Então, já abordei essas questões, eu vou simplesmente criar atividade para o meu aluno receber lá. Né? Criou atividade, atribuindo. Muito bem, então vamos lá. Vamos para a tela, onde está o aluno. Né? O aluno está aqui, olha. Tá? Vamos ver? Atividade sobre método científico. Ele já recebeu a atividade lá. A atividade está aqui. Ó. Então o aluno vai receber a atividade e vai ver a atividade. Ver.
Está aqui a atividade no formulário do Google. Tá? Vamos lá. Você veja que tem aqui, ó, eu posso adicionar coisas nessa atividade. Tá? E eu posso marcar como concluída. Se eu não marcar como concluída sem resolver aqui, não vai ter nota. Né? Vamos lá. Você precisa ter acesso. Solicita acesso. É porque a minha conta ela é fora do ambiente corporativo. Tá? Então, por isso que eu preciso ter acesso. Então, vamos ignorar esse passo aqui. Eu precisaria, solicitei uma permissão para o professor. Mas vamos mostrar de uma outra forma, tá? Como é que fica isso? Voltei na página do professor, atividade do método científico, e vou fazer a resposta como se fosse o aluno. Né? Então, próxima, olha, então está aqui. Obrigatório, questão. Eu vou responder qualquer coisa aqui, tá, moçada? Só para a gente acelerar o processo. Então, veja, enquanto ele não responder isso aqui, se eu não respondi nada disso aqui, ele não vai aparecer próxima, tá? Então, próxima. Então, vamos supor, eu não respondi essa questão aqui. Tá? Próxima, essa pergunta é obrigatória. Então, eu vou dar qualquer resposta lá. Olha aqui aquela associação de linhas com colunas. Então, são 1, 2, 3, 4. Tem mais opções. Eu vou marcando aí aleatoriamente, né? Dizendo que pronto, aí ele libera para mim para a próxima. Aqui também, né? Eu posso lá colocar a velocidade variável está aqui, está aqui, está aqui, está ali. A aceleração está aqui, está lá e está aqui. E a velocidade constante está aqui, está aqui e está aqui. Aparece nesses sistemas ali. Então, próxima. Está aqui, né, o adicionar arquivo agora, que é aquela questão que envolve o upload de arquivo. Então, eu vou adicionar o arquivo, procuro lá no meu Drive, funcionalidade, documentos, onde aparece os métodos científicos. A minha resposta é essa aqui, né, que é o upload do arquivo, que é um gráfico. Está aqui o gráfico, próxima. Tá? A questão da potência lá, né, que tinha aparecido, acho que a resposta correta é essa, eu não lembro. Né? E aí tá, olha aqui a questão lá aqui dos formulários, né, das equações. Então eu vou escolher a resposta correta. Veio tudo aleatório, veio como clique sobre a figura, quer dizer, não tem aquela ordem lá, né? 1, 2, 3 e 4, certo? Não existe aquilo. Então está aqui a resposta correta, cliquei sobre ela e enviar formulário. Então é isso. Olha lá. Está enviando o formulário para o professor. Enviou. Sua resposta foi registrada. Veio respostas. Está aqui as respostas que eu dei, né? Como se fosse um aluno dando a resposta. Tá? Muito bem. Então, eu me comportei como aluno, ele veja um trabalho atribuído, mas aí tem aquele problema da permissão lá que eu não consegui fazer porque a conta é fora da minha instituição. E aí não vou perder tempo com isso também, tá? Mas vamos tentar ver se eu resolvo algumas coisas para vocês aqui. Veja, você já respondeu. Por quê? Porque eu coloquei lá na configuração do formulário que é só uma única resposta. Mas como eu sou professor, estou na sala de aula, eu vou no lápis aqui no canto inferior direito e edito esse formulário. Editar o formulário e aparecem as respostas. Alguém deu resposta. Tá? Então, deixa eu fechar isso aqui. Né? Pergunta. Tá? Tem uma pergunta que não foi, uma resposta que não foi avaliada. Tá? Que resposta é essa? Né? Vamos ver a individual. Então, o que foi atribuído pontuação automática, tudo bem. Ó. Eu posso adicionar feedback individual para esse aluno. Posso clicar aqui e colocar alguma outra coisa aqui. Ó. Por quê? Porque eu estou fazendo uma revisão, né? Uma revisão manual. E isso é vantajoso muitas vezes. Né? Ó, feedback individual. Então, para cada feedback individual, depois que eu der aqui, eu posso subir aqui em cima, na parte de cima do formulário, tem que liberar a pontuação. Aí o aluno recebe a pontuação liberada
com os comentários, né? Então, cada questão dessa, além do feedback que ele já recebeu, tem também aqui o feedback individual. Tá? Deixa eu ver aqui, ó, o piloto do arquivo. Então, essa aqui seria a questão que não foi pontuada. Olha. Então, muito bem, eu olhei lá o arquivo do aluno, né? Deixa eu olhar o arquivo que ele mandou para mim. Nossa, que gráfico muito bem feito, né? Olha que espetáculo que ficou isso aqui com ajuste e tal, ficou bacana. Legal, né? Então, esse aluno merece 100. Então, 100. Tá? E aí eu posso adicionar, né, o feedback individual para essa questão. Veja, adições estão pendentes, salvar. Tá? Por quê? Porque eu atribuí nota, né? Então, vamos lá. Ó, resolvido o problema, aparece como verde lá, nota atribuída. Eu posso adicionar feedback, né? Parabéns pela sua, né? Parabéns. O aluno vai receber esse comentário aí, parabéns, né? Então, as respostas corretas, tudo como está lá, né? Certinho. E é isso. Subo lá e libero a pontuação do aluno. Pontuação não liberada, tá vendo? Libera a pontuação. Então, em muitos casos, é uma vantagem isso. Deixar para depois. Agora, se o formulário for totalmente baseado numa pontuação automática, não faz muito sentido isso, tá? Você fazer uma revisão posterior. Aqui, a revisão posterior foi interessante, por quê? Porque tinha um upload no arquivo. Isso vale para questões abertas também. Tá? Questões abertas, não tem que responder, tem que digitar. Né? Ou aquilo que eu falei, de postar uma figura. Aí você precisa realmente fazer uma revisão. Aí você pode liberar a pontuação. Mais detalhes. Veja, existe um ícone aqui ao lado de resposta, um ícone verde, que é criar planilha. Eu posso criar uma planilha de resposta, tá? E essa planilha de resposta vai disponibilizar para mim a resposta dos alunos. Olha lá. Tá? Aqui, ó. Fazer o download das respostas, imprimir a resposta, incluir a resposta. Tá? Então, vou clicar aqui. Né? E vou ver essa planilha dentro do Google Drive. Né? Então, eu posso desvincular esse formulário, posso excluir todas as respostas, né? Posso fazer uma série de coisas aqui de modo a enxergar. Né? Eu posso selecionar a planilha existente, então ele vai criar lá no meu formulário do Google a planilha. Né? Então está aqui a resposta, o resumo, olha, pergunta, ainda está aceitando a resposta. Uma coisa interessante aqui também, ó. Aceitando respostas. Ao final do prazo, você pode tirar isso aqui, olha, né? Desligar esse botão. Ao final do prazo, quer dizer, ele não vai mais aceitar nenhuma resposta. Se o aluno, por exemplo, tem um prazo determinado para terminar essa tarefa, passado esse prazo, você bloqueia a planilha. Também pode ser bastante interessante isso, para quem deseja isso, é claro, né? Certo? Então é isso. Então é isso. Então, salvar as alterações que eu fiz da edição, né? Eu tenho um resumo aqui, né? Eu tenho a criação da planilha, tenho as respostas aqui, e posso enxergar a planilha lá. Eu vou aqui na pasta da turma. Né? Veja lá onde é que eu fui. Nas atividades tem pasta da turma. Então, pasta da turma. Tem aqui o método científico. Então, o upload do arquivo que aparece aqui. No caso, não aparece nada porque não foi o aluno que respondeu. Tá? Mas você tem acesso àquela planilha, você pode fazer uma série de coisas lá e ver, né, o que você quer fazer com isso. Tá? Analisar, você pode fazer análise por aqui também, olha, as respostas. Tá? Então, lembrando que não foi o aluno que respondeu, mas fui eu que respondi lá como professor. Né? Então, o trabalho dele continua sendo atribuído lá. Ok?
Então, dessa forma, a gente termina aí o nosso vídeo, né, bastante longo, mas que bastante interessante, porque tem uma série de questões que você pode pausar o vídeo aí e ter ideias. Você pode, inclusive, achar outras soluções para isso. Você pode ser mais criativo em alguma dessas coisas, né? Busque sempre tutoriais pelo YouTube, tem bastante coisa lá, né? Os próprios tutoriais do Google para isso são fantásticos, né? Estão em inglês, mas tem a opção de legenda em português automática. Enfim, a internet é uma nuvem de conhecimento imensa, onde você pode realmente achar solução para quase todos os seus problemas que aparecerem aqui dentro do Google Sala de Aula e suas funcionalidades. Tá? A gente vai continuar postando, por quê? Porque é professor falando para professor, né? Dentro de uma realidade que apareceu aí, que é essa do Covid-19. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga fazer alguma coisa nessa situação emergencial. É bom deixar claro isso, né? Mas também são esses recursos, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai encerrar nosso vídeo, tá? E já pensando no próximo vídeo que a gente vai ter por aí, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.